Pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Marcos, né? Pessoal, hoje nós vamos finalizar então a nossa quarta unidade e assim também finalizamos o nosso livro 2. Vamos lá. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a descolonização da África. É um capítulo bem curto, né? Depois vocês vão ver um pouco mais detalhadamente, certo? Mas é um capítulo bem curto. E nós vamos falar aqui sobre as principais características. Você vai observar que o livro vai falar sobre alguns países específicos, mas a gente não vai tratar aqui. Vou tratar mais especificamente de um, certo? Que talvez seja o mais famoso, seja o mais comum a cair em provas. Isso não quer dizer que você não possa ler, certo? Você pode ler. Mas o meu foco aqui é dar características gerais, até porque se trata de um vídeo explicativo, não posso me alongar muito, certo? Mas, primeira coisa, para a gente falar de descolonização, pessoal, nós temos que falar sobre colonização, né? Professor, quando é que a África ela passou a ser colonizada, né? E aqui, pessoal, deixa eu virar a tela. Nós vamos ter alguns momentos importantes. Primeira coisa, você vai ter o que nós chamamos de Revolução Industrial. Lembre, a Revolução Industrial, pessoal, é quando você tem um aumento de produção. Se eu conseguia fazer uma cadeira com a mão de forma artesanal, agora com máquinas eu consigo fabricar 100. 200, 300, então você vai ter um aumento de produtividade. Isso indica o quê? Que se meus produtos estão aumentando, eu vou precisar de mais matérias-primas. E além de ter que precisar de mais matérias-primas, eu também vou precisar de quem? Pessoas que comprem esses produtos. Não adianta eu fabricar 50 cadeiras e não ter 50 compradores. Beleza, professor, e aí? E aí, galera, que eles vão achar, né, os países europeus, principalmente a Alemanha, França, Inglaterra, esses países europeus, onde é que eles vão encontrar essas matérias-primas e esses compradores, professor? Isso mesmo, pessoal, na África. A primeira opção para eles vão ser os africanos. Primeiro que vai ter uma vasta matéria-prima lá. Segundo, mão de obra barata, né? E terceiro, compradores. Eles vão poder comprar esse material que eles mesmos fabricam. Ok? Então observe que a África começa a ser colonizada a partir da ganância das pessoas. As pessoas colonizam os países para poder explorar aqueles países. Certo? Então você vai ter aí, já no final do século XIX, uma segunda revolução, e você começa a colonização da África. Beleza? Vamos lá. Professor, e esses povos que foram colonizados na África? Né? Lembra que nós tivemos também a partilha da África, né? Mas esses povos, eles ficavam quietinhos, eles aceitavam a dominação, eles gostavam? Claro que não, pessoal. Nós vamos ter diversas revoltas durante esse processo de colonização. Então nós vamos ver, né, que foi um processo que teve guerras, tiveram lutas, e ao final dessa descolonização, pessoal, nós vamos ter vários problemas políticos e sociais, né, deixados por quem, professor? Deixados pelos europeus. Vamos lá. Beleza, professor, já falou que a colonização começou ali já no final do século XIX, começo do século XX, com a segunda revolução. Beleza. E quando é que eles começaram a sair da África? Quando é que a Itália começou a sair da África? Portugal, Alemanha, Inglaterra, França principalmente, esses dois países. Quando foi que eles começaram a sair? Pessoal, após a Segunda Guerra Mundial. Você tem que lembrar de algumas coisas. O primeiro ponto, que é um ponto chave, pessoal, é que a Segunda Guerra Mundial, todo país que entra em guerra sai perdendo.
porque ele deposita toda a sua força, deposita todo o seu dinheiro, o seu material humano em uma guerra. Ainda mais em uma guerra com proporção mundial. Então você observa aí que os países europeus que participaram da guerra, que eram os grandes colonizadores da África, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Bélgica, certo? Você vai observar, galera, que eles perderam muito dinheiro com aquilo ali, certo? Perderam muito dinheiro e não tinha mais condição de manter, né, uma colônia fora da Europa. Ficava muito caro para eles. E além dessa falta de dinheiro, pessoal, nos próprios países africanos, você vai ter ali uma ascensão de líderes, né, que eram a favor da separação. Líderes que eram a favor, né, da independência desses países, dos países europeus, dos países colonizadores, certo? Então, essa ascensão dessas lideranças, com a falta agora de dinheiro desses países, você vai ter aí a culminância em independências, em descolonizações. O livro vai até colocar para vocês aí, ó, né? Surgiram vários movimentos de identidade africana e as colônias passaram a contar com a formação de uma elite local ocidentalizada, né? Então você vai ter aqui a percepção, olha, eles estão fracos lá, a França está fraca, chegou agora o nosso momento de se levantar e agora tentar a independência. Olha, a Inglaterra está fraca, vamos nos levantar agora, fazer uma revolução e tentar ter a nossa independência, certo? Porque essa identidade africana, essa identidade era muito forte para eles. Para eles, a África não tinha nada a ver com a Europa, ainda mais ser dominado por europeus. Então essas lideranças, esses movimentos começaram a pensar em uma independência. Vamos lá. Essa nova geração de cidadãos africanos, assim como seus antepassados, não aceitavam a dominação e as imposições políticas e culturais dos europeus. Eles buscaram, por meio de órgãos internacionais, combater toda e qualquer forma de dominação em território africano. Embora fossem minoria, os jovens denunciavam a violência da colonização e faziam exigências abertas pela emancipação, certo? E você vai ter todas essas características aí. Um outro ponto que vocês não podem esquecer, pessoal, é que estamos em plena Guerra Fria. Estamos falando aqui de um período pós-Segunda Guerra Mundial. Então é claro que nessas questões de separação, de independência, você vai ter influência norte-americana, influência soviética, que a gente vai ver daqui a pouco como é que vai funcionar. Olha aí, ó, no contexto de Guerra Fria, as superpotências, União Soviética e Estados Unidos, apoiaram os movimentos de independências na África e na Ásia. Ah, porque são bonzinhos, professor? É porque eles realmente queriam ver esses países aí deixarem de serem oprimidos, deixarem de sofrer? Claro que não, pessoal. Tinha um interesse por trás, a gente vai ver. Como forma de ampliação de suas influências político-econômicas. O que eles queriam? É tornar aquele país africano capitalista, ou tornar aquele país africano socialista, comunista, certo? Então a União Soviética, eles apoiavam esses movimentos de separação, esses movimentos negros, para quê? Para ter uma grande influência naquele país. Da mesma forma os Estados Unidos, certo? Isso daí nós vamos chamar até de neocolonialismo, certo? Vamos ver já já. Para a União Soviética, o apoio aos movimentos separatistas significava retirar do sistema capitalista uma área de influência
e ampliar a ação comunista com base nas propostas de internacionalização do modelo da economia planificada, sempre sob a bandeira de libertação dos povos oprimidos pelo imperialismo. O engraçado, pessoal, é que até hoje nós temos essa bandeira, né? São os oprimidos e tal, sempre dando aquela ideia de que querem libertar, né, o povo oprimido, mas não é, pessoal. A intenção apenas é o quê? Pegar aquela região e ficar sob a sua influência aquela região, né? Para os Estados Unidos, todo o apoio que oferecesse aos movimentos separatistas seria uma forma de ampliar suas áreas de influência econômica e evitar o avanço comunista. Na prática, era o exercício de dominação colonialista com roupagem nova. Olha o que eles pensavam. Os Estados Unidos, vamos apoiar aqui a separação do Egito da Inglaterra. Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Porque nós somos perfeitos? Nós queremos o bem da humanidade? Nós queremos o fim da opressão? Claro que não, pessoal. Eles queriam a separação do Egito, né, a descolonização do Egito, para quê? Para mandar a Coca-Cola para lá, para mandar o McDonald's deles para lá, para mandar outras indústrias, outras empresas norte-americanas para lá, certo? Então observe aqui que eles estavam colonizando de novo o Egito, apenas com uma outra cara. É por isso que nós chamamos de neocolonialismo, né? Então eles queriam ter ali uma influência econômica sobre aquele país, né? Sobre o Egito e outros países que a gente vai ver daqui a pouco, Nigéria, por exemplo, também. E a União Soviética também queria tornar esse país comunista para quê? Para ter uma aliança, para ver também a questão econômica e assim vai. Ok? Vamos lá. E aí, pessoal, você vai ter um movimento, né? Se você ver o título aí, Conferência de Bandung. O que foi isso, professor? Vamos lá. Foi uma reunião, certo? Lá na Indonésia. Bandung é uma cidadezinha da Indonésia, onde você vai ter vários países, tanto da Ásia quanto da África, né? Que em 55, no ano de 1955, como vocês podem ver aí, né? Já no cenário de Guerra Fria, eles vão se reunir, né? Mais ou menos aí 29 nações vão se reunir e vão declarar nessa reunião algumas propostas. Para quê, professor? Para melhorar a condição deles mesmos, eles se autoajudarem, certo? Quando você chega no final da conferência, você vai ter aí a nomenclatura que a gente não utiliza mais, que é a nomenclatura que nós chamamos de terceiro mundo. São países do terceiro mundo, países do primeiro mundo, países do segundo mundo. Como vocês sabem, né, e com certeza o professor Hudson explicou para vocês, essa nomenclatura não existe mais. O país é de primeiro mundo, país de segundo, país de terceiro mundo. Surgiu aí, na Conferência de Bandung, certo? Essa nomenclatura não existe mais. Beleza? Mas vamos lá. Então você observa, galera, que a descolonização começa com o enfraquecimento dessas superpotências após a Segunda Guerra Mundial e com a ascensão de movimentos africanos, querendo então a separação. E aí quem vai auxiliar, professor? Aí quem vai auxiliar nessa descolonização é os Estados Unidos, com interesse econômico, e também a União Soviética, também com interesses econômicos políticos. Beleza? Vamos lá. Pan-africanismo e movimento negritude. Pan, galera, toda vez que vocês ouvirem essa palavra Pan, certo? Pan não é a filha do Gohan, não, do Dragon Ball, não, certo? Quer dizer, ela é a Pan também, mas não está se referindo à filha do Gohan, não. Pan é uma palavra grega que significa toda, né? Lembre que a África, nesse período, o pessoal era dividido em vários clãs. Cada país tinha seus vários clãs, várias tribos. E agora a população começa a perceber os africanos não como povos distintos, povos separados, mas como um povo só, né? Então é como se fossem todos os africanos. E você vai ter outro movimento, né? O movimento negritude, que também vai ser muito importante para a libertação da África das mãos dos europeus.
Ok, vamos lá. Ó. O fato de terem sido colonizados manteve os povos africanos inertes, parados? Claro que não, pois ocorreram movimentos de contestação durante todo o período de dominação europeia. Na virada do século XIX e para o XX, a luta dos hereiros, né, povo Anto da região da Namíbia, e outros povos também foram ali buscando ali a sua rebelião, sua revolução. Em resposta às rebeliões, os povos africanos uniram-se no pan-africanismo. O que é isso, professor? Foi um movimento originado pelos afrodescendentes das Antilhas e dos Estados Unidos. Olha aí como é engraçado, pessoal. Nos Estados Unidos, os afrodescendentes, né, e também das Antilhas, começaram a lutar pela libertação dos seus ancestrais, do seu povo, né? Então tudo começou, né, esse pan-africanismo, com pessoas lutando tanto nos Estados Unidos quanto nas Antilhas. Eles pretendiam ser solidários aos povos africanos oprimidos e lutar contra a segregação social nessas regiões. Contudo, o pan-africanismo só ganharia força em 45 com o 5º Congresso Pan-Africano, lá na Inglaterra, certo? E você vai ver também sobre o movimento Negritude, né? Porque o movimento Negritude ele vai impulsionar, pessoal, a independência, né? A luta pela libertação desses povos africanos, certo? Vamos lá, ó. O movimento denominado Negritude destacou-se no pan-africanismo da África, por meio do jornal L'Étudiant Noir, né? Estudantes da Universidade de Paris, olha aqui, um outro movimento que começou fora da África, né? Começou na França. Mais uma vez, são afrodescendentes espalhados pelo mundo, lutando pela libertação dos africanos. Quando nós vimos ali um pouco da Guerra do Vietnã lá no documentário, você vai perceber que muitos ativistas, muitas pessoas contra a Guerra do Vietnã estavam se manifestando lá nos Estados Unidos. E isso vai ter uma grande influência em decisões, pessoal. Então, nesse caso aqui, vários afrodescendentes começam a protestar, começam a fazer movimentos contra a colonização da África em países que colonizavam a África, né? Você vai ver aqui o movimento de negritude lá na França, ok? E aí você vai começar a ter movimentos de independências. Pessoal, não vou ler isso daqui porque é muita coisa, o vídeo vai ficar muito grande, certo? Mas eu quero que vocês dêem uma observadazinha melhor aqui, certo? Ó, você vai ter Nigéria e Gana e tal. Você vai ter África do Sul. Pessoal, isso daqui é muito importante, galera. Porque na África do Sul, você vai ter aí leis segregacionistas. O que é isso, professor? Quem já assistiu aqui Riverdale, você assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, era algo muito comum nos Estados Unidos. O que era? Você tem escolas para brancos e escola para negros. Você tem praias para brancos e praias para negros. Quando você pega Riverdale ou você pega o Chris, por exemplo, você vai ter bairro só de branco. E você vai ter bairro só para negros. Isso era muito comum onde, professor? Lá na África do Sul. Galera, guardem esse nome aqui, ó. Na África do Sul, você vai ter o apartheid, certo? É uma palavra em inglês, significa apartar, separar. Separar o que, professor? Os brancos dos negros. Então, os negros tinham suas escolas, claro, que você tinha lá uma estrutura pior, hospitais em péssimas condições de uso, você vai ter escolas maltratadas. Quando você pegava a parte dos brancos, o que você tinha? Escolas de elite, né? Hospitais caprichados e tudo mais, porque você tinha uma separação. Existiam praias, onde só quem frequentava aquela praia eram brancos. Ah, professor, mas se o negro fosse para lá, o negro era preso. Estava na lei, galera. Eram leis
segregacionistas. Então o apartheid foi um grande problema lá na África do Sul. E aí, pessoal, você vai ter um grande nome contra esse apartheid, né, que nós vamos ver que é o Nelson Mandela, o famoso Nelson Mandela. Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem dele aqui. Nelson Mandela, ele vai ser um camarada que vai lutar. Tá aqui, ó. Nelson Mandela, certo? Advogado, foi preso e tudo mais, porque lutava contra essa segregação e foi o primeiro presidente negro da África do Sul, certo? Então você vai ter um pouco da história dele e você vai ver o que foi que ele fez para tentar acabar com esse apartheid, que acabou no caso, né? Então essas leis que separavam brancos de negros não existem mais na África do Sul. Beleza? Então dê uma atenção especial a essa parte aí do apartheid. E com isso, galera, nós finalizamos então o capítulo 4, certo? O que eu quero que vocês entendam aqui, a priori. Como é que começou a colonização da África? E como é que eles começaram? Por que essa colonização começou a se fragilizar e a ser quebrada, né? E eu quero que vocês dêem uma atenção especial à África do Sul quanto a essa descolonização, beleza? Esses assuntos nós vamos retomar depois de novo, então não se preocupem, tá bom, galera? Então é isso. Vocês vão fazer a atividade da página 468, 469, 470, 471, 472, ok? Não precisa fazer o para finalizar, beleza? Galera, então é isso. Abraço a todos, um beijão e até a próxima, pessoal.